Vamos lá, vamos criar nossas variáveis aqui, né? Elas vão ser constantes, né? E não basicamente variáveis, mas daria aí, né? Seria da mesma forma. Então, vou criar ela aqui privada, do tipo estática, vou chamar aqui, né, de final, e vai funcionar aqui como uma string. Então, minha variável, minha primeira constante vai ser a de usuário, e o usuário recebe, no caso, root. Isso porque eu não defini lá e não criei para minha base de dados nenhum outro usuário diferente de root. Então, se eu venho aqui no início, eu consigo visualizar aqui, ó, no local instance, né, que o usuário que ele está logado é o root, e o local aqui onde ele está, onde a minha base de dados funciona, de forma local, é o localhost. Ele até coloca aqui 2 pontos e coloca uma porta para ele, que é 3306. É importante você verificar. Geralmente o MySQL é instalado para rodar nessa porta mesmo, tá? Já é só se já tiver outro software ocupando ela, que ele pode aí modificar a porta. Então confiram antes aqui para que vocês coloquem as informações corretas. Essa foi a minha primeira constante do tipo string. Vou criar mais duas, uma outra string para senha, e uma outra aqui, né, que eu vou definir como se fosse o meu local, que é a URL. A senha é a senha que você definiu para o banco de dados. Então, a minha foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o URL é justamente aquilo que eu acabei de olhar, que é o localhost, 3306, né? Deixa eu só conferir isso mesmo, 3306, a porta ali, beleza. E aqui barra o nome do seu banco de dados. Meu banco de dados é o sistema. Poxa, mas eu esqueci o nome do meu banco de dados. Vem aqui no diagrama, ó, que você vai verificar qual que foi que você criou, no caso sistema, ou até mesmo aqui no local instance, onde a gente tinha aberto ele vai mostrar o nome do seu banco de dados. Se ele não mostrar, dá um refresh aqui para que ele exiba, né? Então, o nome do banco de dados aí que eu criei é sistema. Ah, mas aqui vai ter uma outra coisinha antes, que é o drive que eu vou estar utilizando. Lembra que eu falei que eu preciso de um drive aqui, que nós até colocamos dentro da library, dentro da nossa biblioteca, que é justamente o MySQL Connector, tá joia? Nós precisamos desse drive de conexão para que o meu banco de dados, para que o meu Java reconheça o meu banco de dados ali externo. Se você tiver dúvida aqui, ó, no próprio site do MySQL que eu falei aquela hora, tem as opções do Connector. Então, vou rapidinho aqui em MySQL Download. Embora eu vou estar mandando essa versão aí, né, junto ao curso para vocês, mas para que não fique aqui sem explicar, você entra em MySQL Community Edition e aqui você vai ter os conectores, ó. MySQL Connectors. E aí você vai ter, né, os conectores aí para C++, para Node.js, né, para Java, que é esse conector J aqui, ó. Se você clicar sobre ele, ele vai te deixar então baixar aí o arquivo. Eu baixei aqui, foi o arquivo zipado, esse de baixo, ele vai te dar o .jar ali que você precisa colocar dentro do projeto. Então é muito tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma, é só você saber que você precisa de ter esse conector. E aqui então, antes de passar o URL do localhost, eu passo o meu conector, que é o JDBC. Já é por isso que ele fica ali como J, porque ele trabalha com o JDBC. Então, JDBC, MySQL, //. E aí vem o endereço. Então, todas as vezes que você for chamar uma conexão local, ou uma conexão não local, me expressei mal, mas uma conexão MySQL dentro aí do seu sistema, você precisa de colocar isso aqui antes, JDBC, MySQL, //. Aqui, no caso, se for a conexão local, por enquanto, geralmente, quando nós estamos desenvolvendo o sistema, nós trabalhamos local. Por isso que eu instalei esse MySQL. Se eu não estiver trabalhando local, eu vou colocar o endereço aqui, obviamente, do meu site, onde ele está rodando, né? E aqui as informações do banco de dados, que é o que nós vamos fazer depois aí, ao finalizar o sistema. Então, por enquanto é local, eu deixo aqui apontando para o localhost. Já já nós vamos poder testar isso aí e ver se essas informações estão realmente funcionando. Só que para isso eu preciso de uma outra variável que vai carregar agora a conexão e vai passar, poxa, quero iniciar uma conexão, então eu preciso passar o usuário, passar a senha e passar o URL. Então vamos criar uma variável para receber essas informações. Ela vai ser pública porque ela vai ser acessada de fora, tá joia? De outros arquivos, e vai se chamar aqui connection. Ela vai ser, na verdade, aí, da classe connection. Eu posso definir um nome para ela. Então, public static connection, se você pressionar aqui o Ctrl/ de espaço, ele te deixa puxar essas classes de conexão.
uma coisa muito importante, ele me dá duas opções aqui iniciais para connection, que é a connection com o meu drive, JDBC, e a connection do próprio Java. Evitem de utilizar a conexão do drive, tá? Já ele só vai passar aqui acima antes, não vai mexer mais com ele. Usa sempre aí, é mais fácil, a conexão do próprio Java. Então, dou um duplo clique, ele importa para mim o Java SQL Connection. E aqui, quando eu finalizar ela, então, colocando aqui o nome da minha função, que no caso vai ser conectar, né? Colocando aqui as opções do construtor da função e abrindo parênteses, perfeito, ele já tira aí o erro da connection. Ah, mas ele ficou ainda com erro na conectar? Sim, é porque eu não dei ainda um return dela aqui, né? Eu fico esperando eu dar um retorno dessa função, mas isso nós veremos na próxima aula.